voltamos para o nosso último bloco do programa Caminho da Luz, já sentindo saudades, né, Carlinhos? Sem dúvida último nenhuma. bloco, Viu? mas a Márcia vai voltar aqui mais vezes. Hoje estamos, nós que somos do Centro Espírita Caminho da Luz, se você quiser conhecer um pouquinho mais das nossas atividades sociais, educacionais e do Centro Espírita, acesse o nosso site www.centroacaminhodaluz.com.br e se você quiser entrar em contato telefônico, é o 11 2965 0317. Nós estamos hoje aqui batendo um papo muito agradável com a Márcia Marçal, que é fonoaudióloga. Ela está dando dicas aqui para a gente a respeito de respiração e alimentação e como estes elementos vitais interferem na nossa fala e na nossa qualidade de vida. Márcia, fala um pouquinho para a gente o que a gente pode fazer em termos práticos, aí o pessoal que está nos vendo em casa, quando nós temos estas ditas aí alterações respiratórias. A primeira coisa sempre é assim, se a gente está falando de uma criança, é conversar com o pediatra dessa criança, né? A mãe tem que sempre contar para o pediatra o que está acontecendo. E aqui vale uma dica muito importante. Até 10 anos, nós temos que frequentar o pediatra pelo menos uma vez ao ano. Isso é o mínimo, é o básico, né? Para ele poder ver essas questões de desenvolvimento. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer em casa, que a gente pode ajudar muito. Então, uma das coisas que vale tanto para as crianças quanto para os adultos, que a gente não tem muito hábito de fazer, é assoar o nariz. A gente só assoa o nariz quando a gente está com gripe. Que interessante. Né? Nunca tinha pensado nisso. A gente fala, assoar o nariz é importante. Com as crianças, a gente precisa aprender a ensiná-las a assoar o nariz, né? Mas assoar o nariz é importante. Então, lavar o nariz com soro fisiológico, né? Agora hoje, graças a Deus, está chovendo em São Paulo, mas nós passamos uma temporada de seca bem grande. Então, assim, usar um soro fisiológico, agora a gente tem nas farmácias esses soros que quando você espirra, ele tem um jatinho assim, né, todo abertinho. Então você espirrar nas narinas e assoar. Às vezes com criança não é muito fácil, a mãe fala, Marcelo, ele não gosta, ele não deixa. Mas se a criança vai sendo habituada a fazer isso, ela também aprende, né? Então, assoar o nariz todo dia ajuda muito. Na hora do banho, né, Márcia? Na hora do banho, é né? importante, Pega a aguinha, lava. Né? Algumas pessoas que são mais alérgicas, elas têm mais aflições, mas um exercício que é muito bom, a gente só não deve fazer com água clorada, né? Mas uma aguinha que pode ser uma água até fervida, deixa ela descansar um pouquinho, água mineral é ótima. É você pôr ela na mão, dar uma sugadinha com o nariz de um lado, depois do outro, e assoar, né? Isso ajuda muito. Então, a limpeza nasal é uma questão importante. Outra coisa importante para a respiração são as brincadeiras de respiração que antigamente a gente tinha tanto hábito de fazer e hoje a gente não tem mais. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? Aprender ou retomar, porque vale para adulto também, brincar de soprar língua de sogra. Língua de sogra é um exercício excelente para a respiração. E bexiga? E bexiga mais ainda, né? Porque aí você fica... Né? Mas não pode morrer. A bexiga tem que prestar muita atenção na qualidade da bexiga. Agora, a língua de... Porque às vezes a gente tem umas bexigas que são mais difíceis e daí, né, as pessoas não conseguem encher. Agora, a língua de sogra é uma coisa que vale para todo mundo, né? Você põe a língua de sogra na boca, oclui bem os lábios nela e assopra. E tem que vir só ar. Quando a gente começa a não ter um controle daquilo que a gente estava falando, de mastigar, de engolir, né, a nossa saliva, às vezes a gente baba na língua de sogra e ela abre. Mas a língua de sogra é um treino que vale tanto para crianças, que as crianças adoram. Pode fazer junto, né? E com pai, com mãe, é ótimo. Antigamente mas a gente tinha muito aquelas buzininhas, né? Que você... daí às vezes os brinquedos não eram touch, não, né? Os brinquedos eram a gente tinha que mecânicos fazer e brincar. mesmo, né? Analógicos. Então, assim, isso é uma dica que a gente sempre dá, porque é uma coisa de baixo custo,
que é divertido. Uma outra coisa porque a língua de sogra é uma coisa que vale tanto para adulto quanto para criança. Mesmo se você não tiver filhos, está aí sozinho, pode ter uma linguinha de sogra que ela vai te ajudar a respirar, né? Fazer o exercício. E uma coisa que criança adora, e as crianças têm feito muito pouco, é soprar bolinha de sabão, que também ajuda muito. Todas as brincadeiras de sopro que antes a gente fazia e agora não fazem mais, né? Então, essas brincadeiras, elas ajudam muito a gente a melhorar essa questão respiratória, a usar o que é o nariz, o que é a boca, né? E existem alguns exercícios também. Me ocorreu agora, fico imaginando aqueles virtuosos de orquestra, né? De sopro. Imagina que exercício, que coisa têm que fazer maravilhosa, né? Que acredito que devem ter até auxílio, provavelmente, Sim, de tem. fonoaudiólogo e tal, porque muitos é aquele, fisioterapeutas né? Com mesmo, certeza, com certeza. E Márcia, e quanto à mastigação, né? Que cuidados nós podemos ter, como nós podemos ajudar, vamos dizer, no equilíbrio dessas alterações? Então, a mastigação, ela também é bem importante e a gente tem muitas coisas para fazer. Eu vou aproveitar aqui para falar que no mês de agosto, a primeira semana de agosto, mundialmente, ela é dedicada à amamentação, né? Então, a primeira recomendação que a gente dá é essa. Se você é mãe, tem um bebê, ou se você deseja ter um bebê, lembre sempre disso. Procure sempre a amamentação pelo seio materno. Isso já é um grande exercício para o bebê, porque é muito diferente. O pulmãozinho dele vai trabalhar bem. Em tudo, a boquinha, a bochecha, é muito importante. Fora toda a questão nutricional. Então, até quando eu faço o grupo de amamentação com a nutricionista, eu falo, você fala da parte nutricional, mas eu vou falar da parte funcional, que é essa boquinha funcionando. Então, isso é muito importante. Mas vamos supor que essa criança precisou, por algum motivo, né, não vem ao caso, entrar com uma mamadeira. Essa é a primeira recomendação que a gente faz de alimentação para uma pessoa. Nunca abre o furo da mamadeira, né? Porque às vezes a gente recebe crianças que a mãe abriu o furo com uma agulha, aumentou um pouquinho. E eu já vi crianças que a mãe cortou o bico. Então, o que eu sempre brinco é assim, a indústria, ela não está querendo gastar silicone, né? Porque ela poderia fazer os rombos já, né? Cada rombo em mais ou menos 20 bico, né? né? Então, assim, a gente pede esse furinho do bico da mamadeira, o tamanhinho dele foi estudado para isso. Então, não abra o bico. Se você quer dar qualquer consistência que não vai passar por esse buraquinho, é hora de dar colher. Ou melhore a consistência daquilo que você vai dar. Isso né? é a primeira coisa. Daí vamos para a alimentação. Então, a gente sempre recomenda nunca bater o alimento. Porque quando a gente bate, a gente perde a fibra, e daí tem todas as questões nutricionais, mas a gente perde a consistência do alimento, né? E isso que você falou, Carlinhos, que essas pessoas que você encontrou, disse, por que você mistura? Isso é uma coisa interessante, é uma prática da gente começar a fazer, né? Tentar sentir o sabor do alimento, né? E é o treino mastigatório. Então, para a criança pequena, a gente pede para a mãe, dá uma cenoura, Márcia, corta, faz tirinhas, sabe? Pequenas tirinhas fininhas. Faz uma coisa já tô até salivando. Faz uma coisa que a sua mãe fazia, Carlinhos, que hoje as pessoas não fazem mais, que é, se vocês comem carne, não como a Soraya, mas comem carne, fazer a carne bem chapadinha, né? Dá a tirinha para a criança comer na mão, né? Que ela vai começar a treinar esse balanço mastigatório. E para nós, adultos, tem algumas dicas muito boas. A primeira é começar a perceber o prato que você come. Tentar não comer um prato muito molhado, que a gente chama muito mole. Então, assim, sempre tem um creme, sempre, se não tem o feijão ali, eu tenho um purê de batata, se eu não tenho um purê de batata, eu tenho um risoto, e daí eu estou sempre no creme, né? Então, evita
um pouco isso e coma um pouco os alimentos separados, né? Põe um pouco de arroz na sua boca e mastigue, já que o brasileiro come tanto arroz, então mastigue ele sozinho, treine essa mastigação. E a mastigação de um adulto, um adolescente, a gente deve fazer, pôr o alimento na boca, levar para um lado, mastigar, depois a língua leva para o outro lado. Às vezes a gente pode mastigar dos dois lados. Esse que eu estou falando, da gente mastigar primeiro de um lado e depois do outro. É um treino, né? Não significa que a gente vai comer assim sempre. Mas quando a gente quer treinar um pouco essa musculatura. Márcia, muito bom. A gente está muito feliz com a sua presença. A gente está encerrando o programa. Agradecemos demais a sua presença aqui. Acredito que foi extremamente esclarecedor, né, Carlinhos? A gente aqui no programa Caminho da Luz, o nosso programa tem a finalidade, a missão de trazer todas as pessoas de todas as áreas do conhecimento humano, porque nós somos, sim, né? A doutrina espírita é pautada na ciência, ela traz para a gente a possibilidade de viver melhor, não é? Então, muito obrigada, Márcia. Eu agradeço muito e acho que é uma oportunidade enorme um profissional poder passar essas informações que às vezes são tão simples e podem resolver problemas tão sérios. Né? Pois é, agradecemos a sua companhia, preste atenção no seu alimento, né, que você leva à boca, mas em especial nutra, né, a sua alma com alimentos saudáveis, e o amor do Cristo é o alimento mais precioso para que a gente viva uma vida plena, uma vida de alegria, de bem-estar. Fique bem, você e a sua família, fique em paz, até o nosso próximo programa.